Estão visualizando tela cheia? Sim. Ok, né? Qualquer dúvida, pode perguntar, por favor, pode interromper. Tá? Uma coisa que é importante falar sobre a teoria mercadológicas, né, que elas vão se atualizando, que nem agora no mercado digital, né? Mas a base, a teórica, ela é praticamente da década de 70 para cá, né? De 60, 70, principalmente pelas consultorias norte-americanas, né? A Boston BCG, que é a Boston Consult Group, né, que foi o iniciante de análises sistemáticas organizacionais para identificar mercados, né, potencialidades, aquela matriz BCG que a gente usa muito em planejamento estratégico, né, onde você vê exatamente as forças que você tem, né, em relação a impor um produto ou divulgar um produto, ou analisar concorrente, competir, assim por diante, tá? Mas tudo isso leva, de certa forma, o micro e pequeno empreendedor, que é o foco nosso, né, dentro do conceito de sobrevivência, ou até mais do que isso, né, apresentar novas opções para o nosso público, no caso aqui alunos ou participantes, é você perceber que existem várias situações que podem ser mudadas ou revertidas dentro de qualquer negócio, independente do tamanho. Né? Então, existem alguns elementos que vão levar ao sucesso desse empreendimento ou não. Esses são os fatores críticos. Né? Então, é isso que nós vamos discutir um pouco. Mas antes, eu fiz uma pesquisa muito interessante que eu vou apresentar para vocês, que é recente, são dados recentes do governo digital, né? O portal .gov.br, o Mapas de Empresas. Né? Uma coisa que é importante falar que são, na verdade, não é um elemento, são vários elementos, é uma somatória de elementos que vai resultar em sucesso ou insucesso. Por exemplo, nós vimos vários casos na televisão de empreendedores que abriram um restaurante em janeiro, né, de 2020 e praticamente fecharam, tiveram que vender ou tinha caixa para poder manter o custeio, né, da locação, se for alugado, do IPTU e assim, e os custos, né, normais que ocorrem durante o mês. Tinham funcionários, né, recém-inaugurado, eu vi uns 3 ou 4 casos aqui em São Paulo. Né? Mas o que é importante falar é que, pela percepção nossa, muitas empresas fecharam e poucas abriram, mas foi exatamente ao contrário, micro e pequenas empresas, tá? Ou microempreendedor individual, MEI. Então, essa pesquisa demonstra que, trabalhando quadrimestre imóvel, quer dizer, os 4 primeiros meses de 2020, os 4 primeiros meses de 2021, você compara um contra o outro, né, foram abertas 1.392.758 empresas. Então, teve um aumento de 17,3% em relação ao último quadrimestre de 2020. Quer dizer, aí eu estou analisando já o último quadrimestre, né, que são os últimos 4 meses, setembro, outubro, novembro e dezembro, 2020, comparando 2021. Isso tem a ver, sim, com o controle, entre aspas, né, da pandemia, a vacinação, a conscientização da população. Né? Mas o importante é perceber que a força empreendedora, né, principalmente do MEI, né, então, ela aparece nesses dados, né, do governo, que centraliza todas as aberturas através da publicação, do lançamento do CNPJ, né, novos CNPJs. E normalmente, quando se faz isso, também se cruza o CPF de quem tem aquele CNPJ. E aí você descobre se tem redundância ou não. Tá? E aqui nós tivemos, então, um aumento de 32,5% em relação ao primeiro quadrimestre de 2020. Então, isso demonstra, né, a força que tem a micro e pequena empresa, que são os maiores empregadores do país. Né? E aí existe uma certa complexidade em relação ao aumento, né, ou abertura de uma empresa. Então, esse saldo positivo de quase 1 milhão, que vai ser deduzido também o número de empresas que fecharam, isso é perceptível, né?
em relação ao registro, inscrição, né? Que é a obtenção em relação à junta comercial do CNPJ, o licenciamento, né, alvará de funcionamento e assim por diante, né, dentro da legislação. O registro de funcionários, o E-Social, PIS, em relação ao sindicato também, né? Esses indicadores são avaliações feitas pelo Banco Mundial conjuntamente, são os dados que o governo brasileiro, né, o Ministério do Trabalho, junto com o Ministério da Economia, né, passa para o Banco Mundial como dados estatísticos para se tabular a real situação de um determinado país ou região do mundo. Tá? E dentro desses estudos que foram passados, né, dessa análise que nós estamos fazendo, nós tivemos um aumento, como é previsível. O maior setor de empregabilidade no país são serviços, em geral. Né? Serviço em geral quer dizer a empresa que delivery, a empresa que tem uma lojinha que lava e passa roupa, né? Que costura roupa, qualquer serviço, lanchonete, o CNPJ, a MEI, o CNPJ do prestador de serviço que não seja comércio, né? O comércio aí é venda e compra de produtos, tá? O serviço é prestação de serviço mesmo. A indústria de transformação, que é a indústria como um padrão geral, 9,4, né? Então nós somamos, a hora que se soma, nós estamos vendo 81%, né, do público brasileiro, né, com CLT, registrados, etc., depende de dois setores, serviços e comércio. Né? Aí vem a construção civil, agropecuária, a extração mineral e outros. Então, isso é um dado interessante, porque o microempreendedor individual normalmente está entre serviços e comércio. Né? E aqui nós temos um gráfico, aqui é um mapa, né? Mostrando o número, né, de aberturas e fechamentos. Então, nós temos aqui as aberturas em amarelo e os fechamentos em determinados momentos, desde 2011 até 2021. Então, aqui é um acumulado de 10 anos. Né? O que a gente percebe? Né? São 2015 e 2018 são crises que ocorreram, crises econômicas, né? Envolvendo a crise imobiliária norte-americana mundial, que teve impacto nas bolsas e repasses e valorização de dinheiro, né? No caso é o câmbio, né? Alteração de câmbio. Em 2018 nós tivemos outro impacto, né? Que envolveu o petróleo e também uma crise em relação à insolvência, quer dizer, pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas, né? E a partir daí, então, nós tivemos um crescimento, ó, a curva sobe e cai o número de empresas fechadas. Isso demonstra o poder econômico que o país tem, né? Isso aqui no Brasil, em relação a situações de divergência. Então, isso tem a ver com o espírito empreendedor do brasileiro, né? Aquele jeitinho brasileiro que a gente fala que é um jeitinho de se virar para poder obter mais renda, né? E, obviamente, que a renda gera mercado. Né? Nenhum país do mundo que não tenha renda vai ter mercado. O exemplo são os países que aderiram, né, ao conceito não capitalista, né, que pode ser comunista, ditatorial, não importa. Por exemplo, a Venezuela. Não estou falando mal da ideologia, não estou entrando em ideologia. Mas eu conheci a Venezuela, Caracas, trabalhei um tempo lá pela Glaxo, e era um país maravilhoso, né? Aliás, é o país que poderia ser o país mais rico do continente, né, a América do Sul, inclusive em cima do Brasil, devido ao petróleo. Só que, devido à ideologia, devido à ambição humana, né, é uma população hoje, praticamente 95% da população tem uma renda muito menor do que o nosso real transformado em dólar, calculado em dólar, né, abaixo de 50 a 30 dólares por mês. É muito pouco, né, equivale a 200, pouco menos de reais por mês. Então, isso é complicado sobreviver assim. E por quê? Porque não tem renda, não tem mercado. Não tem mercado, não tem negócio, não tem emprego e assim vai, né? Os outros 5% aí são empregos públicos. Mesmo assim, com um rendimento, né? Um salário, vamos dizer assim, né? Uma remuneração muito baixa em relação às necessidades da média mundial.
Então, é uma coisa interessante a gente perceber que o Brasil tem força, sim, né, de recuperação. Está sendo demonstrado. Hoje saiu um indicador também de agosto, de setembro já, foram criados mais de 350 mil empregos só no mês de setembro no Brasil, devido à recuperação econômica, a volta na abertura em relação à pandemia, né, do comércio principalmente, e também em relação às expectativas de inflação. Tudo bem que a inflação está alta, nós tivemos o pico da inflação agora em setembro, né, que está projetado em 8,51%. Mas nós temos um PIB, um crescimento, né, que é o Produto Interno Bruto, a projeção de 5,2%. Né? Isso pode mudar, nós temos ainda 2 meses e meio, praticamente, até o final do ano, pode mudar para melhor, né? Porque a economia vai se aquecer. Um exemplo também que saiu hoje, um dado, uma matéria na televisão, é a expectativa do Dia das Crianças, né, da semana que vem, dia 12, na verdade, daqui uma semana, né? Um crescimento de 7% sobre 2019, hein? Não é nem 2020. Né? Então, é um ano atípico, vamos chamar assim, por causa da pandemia. Mas isso quer dizer que a recuperação econômica do país, através de várias atividades, de MEI, pequenas e microempresas principalmente, né, está dando opção, né, para o ex-CLT, pessoas que não recuperaram seu emprego por registro em carteira, de abrirem pequenos e micronegócios, da forma legalizada, obviamente, né? E são indicadores legais, são indicadores de dados legais, né? Quer dizer, você tem registro, tem CNPJ, tem endereço, etc. Né? E aí falar em si informalidade. Uma coisa que a gente discutia muito no passado, pelo menos eu tinha esses dados, nós tínhamos um PIB paralelo no Brasil, na década de 90 para 2000, mais ou menos, em relação a não registrados, né? Pessoas que vendiam algo, compravam e vendiam e não tinham registro desse processo. Hoje não tem essa estimativa, mas calcula ainda que já se soma em torno de 30% de informais que a gente, em relação a toda a economia, né? Esse é um dado importante também, porque se há a legalização, você aumenta a expectativa de renda média no país. Isso envolve tudo. Envolve a nossa, vamos dizer assim, a sobrevivência, envolve a recursos que podem ser investidos através do pagamento de tributos, que é uma outra discussão, né? A tributação brasileira é muito alta. Mesmo assim, nós temos um crescimento. Né? Aqui nós temos uma análise do movimento de abertura de empresas, por tipo de empresas, né? Nesse primeiro quadrimestre. Então, o que a gente... a MEI aparece em primeiro lugar, as ativas, né? 11 milhões e pouco. Aqui o número é um número dado fechado em maio, tá? Desse ano, abertas 1.173.000, aproximadamente. A variação em relação ao terceiro quadrimestre de 2020, né, que envolve até antes de outubro, né, de julho a outubro, e a variação percentual. Né? Então, nós tivemos esse crescimento que eu falei lá atrás, de 32,5%, é a somatória desses elementos aqui. Né? Agora, o que a gente percebe, sociedade empresária limitada, que é a empresa limitada, né? Um crescimento de 80%. Isso é um indicador muito interessante a gente observar. Por quê? Porque devido a empresa limitada não é uma MEI, então ela tem uma estrutura um pouco maior, que pode empregar também mais pessoas, né? Tem mais recursos, vamos chamar assim. Né? E acima disso, nós temos também a MEI que eu estava falando, com um crescimento, né, de 28,4% comparando 2020. Então, isso demonstra, né, que existe dentro da análise de mercado, dentro dos fatores críticos de sucesso, que independente se o empresário, o microempresário, o MEI, ele tem conhecimento sobre essas teorias mercadológicas, mas ele tem uma percepção, ele não tem o conhecimento teórico absoluto, mas tem a percepção do que fazer, como fazer e quando fazer. E por quanto, né, fazer também. Isso que é importante dizer aqui. Né? Então, aí eu fiz uma pesquisa também, outros, para sair um pouco de Peter Drucker, de Kotler, né? Não podemos deixar de falar também.
né, que envolve mercado e empreendedorismo, é o professor Marins. O professor Marins é famoso, né, tem um blog, né, na internet, e ele fala os fatores críticos de sucesso em 4 setores aqui, no caso dessa apresentação dele. Está no Google, né, no Blogger, lá que você digitar o nome do professor A. Marins, né, Antenor Marins, né, o nome correto. E você vai ver que tem várias situações lá analisadas, né, os fatores da organização que vão levar ao sucesso, né? Então, dentro do fator industrial, ele fala sobre qual a vantagem competitiva que você tem para ser sustentada perante o mercado. Então, setor industrial, setor de transformação. Né? Então, por exemplo, novas tecnologias, um produto com maior índice de utilidade, né? Um preço mais competitivo, né? Em relação ao posicionamento, aí é marketing estratégico, né? Como queremos superar nossos competidores mais próximos? Através do que? Uma oferta maior, uma análise geográfica mais interessante para a colocação do produto, um preço mais competitivo também, né? E uma tecnologia superior. Em relação ao ambiente, né? Quais fatores externos, né, podem afetar a capacidade de realizar a missão da organização, né? Missão, visão e valores, aí é a base dessa triade, né? E aí, no caso, um fator externo que prejudicou muitas organizações no ano passado foi a pandemia, é um fator externo, não controlável, inclusive, né? Porque você não tem como controlar uma pandemia com uma empresa. Você pode colaborar para a não disseminação do vírus, mas você não tem como controlar esse vírus, né? Porque não depende de uma. Nós estamos falando de uma população, né? Não estamos falando de indivíduo, 1, 2, 3, 10. Os fatores ocasionais, condições temporárias que podem afetar o desempenho. O dólar é um exemplo, se uma matéria-prima foi importada, seu produto foi importado, né? A variação cambial afeta muito o retorno de investimento. Que mais? Tempo, né? Você produziu roupas para o inverno foi pouco acentuado, né, em relação a temperaturas baixas, vai estocar, e assim por diante. São fatores ambientais e também fatores ocasionais associados. Então, é importante citar o professor Marins, eu gosto da forma como ele produz, né, que ele escreve, é bem conhecido, é uma equipe bem forte. E aí a gente cai nos fatores críticos de sucesso, né, que não tem como separar da teoria mercadológica, né, porque, na verdade, ela vai depender, a teoria mercadológica, de elementos que vão levar uma organização a apresentar um resultado positivo em vários setores, né, tanto no setor financeiro como no setor humano, né, e, com isso, aumentar a empregabilidade, que é o objetivo, né, da nossa função até como professor, através de uma orientação, de uma instrução ou de exemplificação aos nossos alunos, aos nossos, né, colegas também, que a gente aprende muito com os outros, né, em relação o que pode ser feito, o que pode ser melhorado em qualquer situação, né, desde que a gente tenha um convívio com essa situação. Uma coisa que me chama a atenção em fatores críticos é a diferenciação. Isso Kotler, Michael Porter, né, os grandes pensadores do mercado norte-americano na década de 80 para cá, né, um deles já é falecido, o Kotler já é falecido, o Porter ainda não, está bem velhinho, né? O que o cliente espera, o que o consumidor no mercado espera? Algo além das necessidades. Isso chama-se criar diferenciação através de atender expectativas, né, não declaradas. Então, isso chama muita atenção. Tudo que é diferente, que tenha uma utilidade perceptível, vai criar, né, além de suprir as necessidades daquele momento, daquele consumo, você vai criar expectativa. E isso pode ser feito de várias formas, né? Uma delas é através de preço, né, de promoção. O que a gente tem percebido hoje, né, não só hoje, mas nas últimas 2 décadas praticamente, é a customização, ou redução, melhorias de custos, ou redução de custos, que vão impactar no preço final do produto, né? E tem várias formas de fazer isso, através de volume de compra, através de novas tecnologias de produção, método de produção, distribuição, né? Apresentando combos, né, que é mais por menos, o combo é famoso, 2 em 1,
As redes varejistas aí oferecem toda semana uma promoção dia, Pão de Açúcar, Carrefour, Atacadão e vamos embora aí, né? Por quê? Porque você vê vantagem, percebe vantagem de adquirir aquele produto, né? Isso é uma estratégia de empresa. Ou você, comprando dois, você leva um brinde, ganha um brinde, ou assim por diante, né? Quem aproveita muito bem os combos são as redes de fast food, de alimentação, né? No caso, Burger King, McDonald's, KFC, várias outras, Girafa, vai embora. E com isso, você demonstra que eu cobro um preço justo e, além disso, eu te dou algo diferenciado, né? Algo a mais, né? Se é bom para a saúde ou não, é uma outra questão. Tá? A comunicação é um elemento muito importante nos fatores críticos, né? Utilizando ferramentas que vão produzir, né, são produtivas, quer dizer, vão levar a um resultado interessante, como meios digitais. E também, uma coisa importante hoje, através do marketing digital, é aproveitar a rede de relacionamentos do cliente, né? Quando o cliente está satisfeito, ele indica o produto. Isso é um fator crítico do sucesso. Para isso, você precisa encantar o seu cliente através de diferenciação, de promoção, né? E de um bom relacionamento. Aí é o CRM, que é o gerenciamento das relações com os clientes, né? Isso é fundamental hoje, principalmente no meio digital, né? No marketing digital, no e-commerce, especificamente. Um outro elemento que também leva a uma análise muito criteriosa são os fatores humanísticos. O que é um fator humanístico, né? É como o humano enxerga o outro humano, que vai, dentro desse caso aqui, na teoria mercadológica, é a criatividade e inovação, né, da equipe que está trabalhando, ou do próprio empreendedor, do MEI, do microempreendedor individual, em relação ao entusiasmo e participação dos colaboradores que estão juntos, terceirizados ou não, parceiros, né, em relação a buscar algo diferente, algo mais criativo, algo inovador, para levar ao interesse do cliente no mercado o consumo. Né? Isso são estratégias que são montadas e pode, às vezes, até a forma de atender o cliente é um fator humanístico, né? A educação, o respeito, a atenção, né? O conhecimento do produto, principalmente, ou do serviço. Isso é notório quando você entra numa loja e vai comprar uma Smart TV. Você tem várias explicações, você sente confiança no vendedor. Então, isso é um fator humanístico, né? É o treinamento, que no meio digital já vai ter que ter algo mais técnico, a declaração, né, das características do produto ou do serviço e benefícios também que venha a promover. Por isso, você paga um pouco a mais, às vezes, talvez, por algum produto que você adquira, né? Até pelo sabor, pelo cheiro, pela tecnologia de informação que vai proporcionar mais segurança para você, assim por diante. Esses são fatores humanistas. Então, depende muito do ser humano. Não tem como abrir mão do ser humano, né? O ser humano funciona. A máquina ajuda muito, sim, mas o ser humano é insubstituível. Porque o dia que não for, né, até um tema polêmico, a inteligência artificial, etc., nós vamos ter problema com as máquinas. As máquinas vão querer nos eliminar do processo, né? O lucro, né? Uma coisa importante falar, não é proibido lucrar. O lucro faz parte do negócio, do microempreendimento, macroempreendimento, não importa o tamanho, né? Porque sem o retorno de investimento, quer dizer, se ele não existir, então está dando prejuízo, você não tem reinvestimentos, não tem continuidade, né? É um objetivo e uma obrigação do empreendedor, não é simplesmente um só objetivo, né? Desde que seja sustentável, quer dizer, da formalista, né, que vá de encontro à legislação do país, da região, dentro hoje da sustentabilidade ambiental, que é um tema importante também, fundamental, né? Nós estamos vendo muitas matérias hoje na televisão, quadros jornalísticos falando sobre o ambiente, em relação ao meio ambiente no planeta, né? E eu fico ouvindo aquilo e eu fico lendo algumas coisas, eu leio um pouco de tudo, né? Sou muito curioso. E uma coisa que fala de sustentabilidade é que o Brasil, 15% da Amazônia já foi devastada, né? Só que quem fala isso, por exemplo, a Merkel da Alemanha,
Ela não fala que a maior poluidora da Europa é a Alemanha com as suas usinas termoelétricas, né? Porque eles não têm outra forma de produzir energia a não ser a nuclear, né? Usina nuclear. Quer dizer, quem que é mais sustentável? O Brasil, que tenta preservar a sua floresta, é óbvio que tem destruição, etc., né? Ou o país que praticamente não tem florestas nativas, né? Ou o continente europeu, à exceção da Rússia, não tem floresta nativa. É muito raro, é 1% do território. Então, tudo isso é discutível, tudo isso é interesse econômico e geopolítico. A gente tem que tomar muito cuidado. E da mesma forma que isso ocorre em padrão de global, também ocorre regional, né? A gente tem que perceber e aproveitar esse momento e também talvez explorar essa situação, né? Não usamos plásticos em nossos produtos, são biodegradáveis, por exemplo, né? Materiais biodegradáveis. Isso é um fator crítico de sucesso, porque hoje a população tem mais conscientização, né, das necessidades que nós temos em relação ao meio ambiente, né? E é uma forma de se trabalhar. Não quer dizer que você está copiando, você está usando daquele conceito para diferenciar o seu produto, o seu serviço, assim por diante. Então, são elementos que a gente tem que perceber que está no nosso dia a dia. E, às vezes, a nossa ótica, a nossa forma de enxergar, não percebe esse caminho, né? Então, é uma coisa interessante falar, porque, às vezes, a tua rentabilidade, a tua lucratividade está em torno desse quesito, além da tecnologia do produto, da característica e benefício e assim por diante, né? Aí eu fiz uma análise também dentro do Sebrae, eu gosto muito do Sebrae, porque o pessoal do Sebrae, os consultores, né, da área voltada a mercado, o Sebrae envolve empregabilidade, mercado, empreendedorismo, né, etc., como o Senai também, o Sistema S, na verdade, né? Os consultores têm um mapinha que eu acho muito inteligente em relação a mini mercados, que é o que a gente está falando para o nosso aluno, né, na regional, né, atuação regional, para depois se tornar um pouco maior, local regional, né? É uma coisa importante falar a localização do seu mini mercado. Você tem que pensar nisso, não tem como, né? Se você não tem público, né, circulante próximo à tua lojinha, por exemplo, você vai ter dificuldade de vender, a não ser que você faça só delivery, né, só entrega ou para e-commerce. Outro elemento, o atendimento. Como que você atende o seu cliente? Como que você recebe o seu cliente? Como que você orienta o seu cliente? E hoje, você não engana, as pessoas pesquisam muito antes de adquirir um produto ou de contratar um serviço, né? Tudo isso também vai levar a um marketing de relacionamento, onde há uma satisfação de um cliente que vai se transformar em satisfação dos futuros clientes. Então, o cliente que já vamos dizer assim, aquele público que já aderiu ao seu conceito, ao seu preço, à sua marca, ao seu produto, ele vai espalhar isso, né? O marketing viral aí, vai passar para frente, ó, puxa, mais ou menos assim, eu fui lá na esfirra, lá perto lá da faculdade, o produto tem um preço acessível e tem qualidade, então isso espalha, é que nem praga, né? Você aí pega por quê? Porque as pessoas vão confiando lá na palavra do outro. E assim funciona no meio digital através do WhatsApp, das mídias sociais, né? A comunicação visual, né? A divulgação da tua marca, da tua bandeira, do seu mercado, não importa o que for, né? Isso é fundamental, né? Porque é atrativo. Essa comunicação visual, ela é arte, né? A aluna de artes aí, tem a ver com a identidade do local do produto da pessoa, né? Outra coisa que é importante em mini mercados é a limpeza e conservação, isso é muito observável, né? Se você vai numa comida por quilo, né, ou vai numa padaria e você não vê limpeza e vê meio largado, você nunca mais volta, nem eu já entro e sai, né? Isso é fundamental não só alimentos, mas em qualquer tipo de mercado. A capacitação dos funcionários, que eu estava falando lá atrás, que é um treinamento, isso é muito importante, né? A agilidade em relação ao atendimento, em relação à reposição de estoques, em relação a todos os fatores que vão envolver o negócio, né? Uma coisa que é variedade de produtos âncora, né? Quer dizer, o produto âncora é aquele produto que puxa, né, a outras vendas. Por exemplo, padaria não vende, ela vende pão, mas aí você tem mortadela, tem suco, tem N produtos que são agregados ao mesmo
tipo de ponto de venda, isso chama-se produtos âncora. Então, mas normalmente as pessoas vão na padaria para comprar pão, ou para tomar um café, um pão na chapa, né? Café da manhã. Às vezes quem trabalha na rua, por exemplo, não tem tempo de tomar em casa. Mas ela vê um brigadeiro, vê uma torta de morango, vê um pãozinho não sei o que, tal, um bolinho e leva, né? Isso é um elemento fundamental também. A validade dos produtos, aí tem que ser legislação, né? Sanitarismo, tem que estar dentro do padrão, dentro dos conceitos, né? Regidos pelo mercado, e a comodidade, né? De você estar num lugar agradável, você vê limpeza, você vê atendimento, né? A localização é favorável, tudo isso são fatores que vão impactar, né? Então, a escolha do ponto de localização, o ponto comercial, é fundamental para o desempenho de vendas, a gente já sabe, né? Então, a proximidade com clientes e vizinhança, o atendimento que nós estamos falando novamente, né? Nem todo mundo atende pessoas iguais, ninguém é igual a ninguém, cada um tem as necessidades específicas, né? Aí falei de marketing e relacionamento, um pouco sobre vendas, é um fator muito importante, é um fator chave, é o crítico de sucesso. A comunicação visual, nós já falamos também, né? Limpeza e conservação e o treinamento, né? Que é investimento com retorno garantido. Eu trabalhei 4 anos com treinamento, né? Em grande empresa, área de vendas e também área de qualidade, e o que a gente percebia é que todo mundo gosta de participar de um treinamento, desde que ele tenha objetivos, treinamento aparentes, né? Objetivos voltados à função daquele colaborador. Não adianta nada fazer um treinamento de vendas para o pessoal da área financeira. O que pode acontecer, assim, qual é o impacto financeiro em relação às decisões de vendas? Aí é diferente. Mas o resultado é muito interessante, porque todo mundo, ninguém quer pagar mico. É que nem eu falo para os alunos em sala de aula, né? Por que tá aquele medo de apresentar um seminário, né? Porque as pessoas têm medo de pagar mico, quer dizer, de falar alguma coisa errada, mas faz parte do treinamento isso. Depende, então, como o treinador, como o profissional que está ali na frente, né, conduzir o processo, vai ter um resultado positivo ou não. Deixa eu voltar aqui, que tem. Acho que alguém levantou a mão. Alguém perguntou algo? Não estou vendo aqui. Não. Professor, meu celular vai descarregar. Estou junto ao Sami assistindo. Então tá tudo certo. Então tá bom, então. O Ok. Rafael Nunes falando, professor. Rafael Nunes, né? Então tá bom. Isso. Beleza. Vamos voltar lá. Tá ok? Estão visualizando? Sim, tranquilo. Em relação à agilidade, aqui fala o fluxo de clientes, né? Como você, a disposição de produtos, aí envolve algumas técnicas da teoria mercadológica, está dentro de marketing, que é o merchandising, que não é só em propaganda de televisão, que a gente fala dentro de um programa merchandising, que é um termo que foi adaptado, porque merchandising é desempenho de mercado, isso tem a ver com ponto de venda, display, prateleira, gôndola, né? Mas foi adaptado para isso. Quer dizer, você dentro do programa, e hoje o merchandising é o que mais dá renda para a mídia televisiva, né? E também é adaptado ao meio digital, aquela propaganda chata quando você abre algum aplicativo que é gratuito, né? E ela vem, você tem que ler ou fechar, mas é uma forma de você pagar, né? A gratuidade, vamos chamar assim, a tua atenção. Né? No mercado físico, isso é a gôndola que tem promoção, que tem, né, leve 2 e pague 1 e assim por diante. Né? É uma forma de incentivar vendas, vamos chamar assim. Né? Isso depende de fluxo de clientes. E os produtos âncoras que eu falei para vocês. Né? O outro fator, a validade de produtos, nós já discutimos, é a comodidade, que é onde você tem, né, a experiência de compra de clientes. Esse é um fator fundamental também. É a alternativa que você dá, né, a conveniência de melhorar a experiência de compra do cliente através de vários fatores. Então, dependendo do lugar que você entra na padaria, né, você vai tomar um café, você paga um café. Agora, se você entra numa joalheria, vai comprar uma joia, tem, né, se for uma joalheria de médio para alto padrão, assim, de preços, eu estou falando, não é padrão de qualidade, é padrão de preço.
Você tem até cafezinho com bolacha e suco e refrigerante, né? Porque você vai gastar muito mais lá. Isso chama-se comodidade adaptada à validade, né, do produto, ao tempo de duração do produto. É que nem automóvel também. Você vai numa concessionária comprar um carro zero, você tem um atendimento de rei, né? Por quê? Porque não é todo mundo que entra e compra um automóvel zero, independente se vai ser financiado ou não, o vendedor quer ganhar a comissão dele, né? Então ele vai te tratar bem, né? Mas isso é uma obrigação do ponto de venda. Então, uma coisa que a gente percebe em alguns setores é o mau atendimento. Isso leva a descontentamento. Então, você não sente segurança, você não sente comodidade, você, na verdade, quer o mais rápido sair dali, né? É a mesma coisa quando você vai comprar calçados. O vendedor fica atrás de você, né? Isso é uma técnica antiga que muitas lojas não praticam mais isso, mas algumas ainda assim. E você tira a liberdade, até se é um pai, filho, casal, o que for, né, de conversar e a pessoa se intromete, às vezes, no meio. Né? Isso é falta de treinamento. Tudo isso você podemos, né, pode ser ofertado. E... Pode ser ofertado, Luciana, né? Falei de você porque eu lembrei da calçada do Sérgio, falei propaganda, hein? Eu lembrei, né? Mas só, professor, que assim, hoje em dia a gente está sendo orientado mais a deixar mais o cliente mais à vontade, viu? Exatamente. O primeiro emprego meu, Luciano, eu já falei isso em sala, né? Foi 14 anos, eu vendia sapato. Já falou mesmo, várias vezes. Na época não tinha isso, não. Não desgrudava, porque se desgrudasse, o cara pedisse para outro, a comissão ia para o outro. Não tinha rodízio, como tem hoje, né? Eu acho legal, né? Mas isso evoluiu muito. Nossa, o atendimento, roupas também. Em compensação, você vai numa Renner, numa C&A, você tem que ficar caçando alguém para te atender, porque esse aqui que fala loja de departamentos, só que o exemplo de loja de departamento era a Sears, que nós tínhamos no Brasil, da minha época ainda, né? O João deve lembrar. Sears Roebuck e também Mapping, mais antigo ainda Mapping, né? E Mesbla também. Mesbla, né? Era outra, é totalmente conceito diferente. Hoje é mais autovendas, né? Venda automática. Né? Os 3 foram meus clientes na consultoria. Quer ver? Olha, o treinamento do MAP, eu tive, na época eu atendia o ambulatório lá para a indústria farmacêutica, eu via as salas de treinamento que eles faziam com os vendedores, com todo, caixa, segurança. Era um negócio, eles investiam muito nessa área. A maioria era tudo feita pela minha empresa, era que fazia isso também. Você? Puxa, João. Exatamente. Que nós já nos cruzamos lá, dentro do MAP. Teve eu ou meus consultores lá treinando o pessoal. Além da sala de aula, era o treinamento prático. Prático também, né? Na própria loja, né? Isso, e fazia também, vamos dizer, os vendedores atenderem os clientes. E outro detalhe também importante, nós treinávamos os demonstradores e as demonstradoras, tá? E na perfumaria, aquelas demonstradoras como é que era? Era Christian Grey, marcas antigas. Isso, aquelas perfumarias famosas lá. E a Paiô, fazer. Todos trabalhavam num padrão único. Muito legal, né? Então, isso é fundamental, isso é um fator chave do sucesso, não adianta. Às vezes, é uma coisa que sempre me chamou a atenção, lojas de grife, assim, né? Com um vendedor mais experiente, né? Eu dou um exemplo, por exemplo, a Siberian Husky, dou um outro exemplo interessante, a Vitor Hugo, né? São produtos mais caros, são lojas de grife, mas só que a diferença do atendimento é grande. Por quê? Porque o cliente é mais exigente, talvez, em relação a detalhes, né? Isso não quer dizer que não é por causa do valor da compra, da posição socioeconômica do cliente, mas em relação ao valor, né, monetário, não é valor, né, ético, mas valor monetário da aquisição daquele produto ou serviço, né? Então isso muda também. Não quer dizer que a pessoa com valor menor você vai atender mal, não é isso, pelo contrário.
Eu sempre brinquei também em marketing de varejo, que é melhor ter uma loja na 25 de março do que ter uma loja no shopping. Você, com certeza, você vai ralar mais, mas vai ter um rendimento maior, porque o que gira de produto na 25 é brincadeira, né? Mas isso vem mudando bastante. Nos últimos 12 meses, os 8 meses da pandemia, na verdade, né? Está demonstrando que a venda física, né? A loja física, ela é muito importante, porque as pessoas gostam da tangibilidade, que também não exclui a possibilidade da venda digital, do marketing digital, do negócio digital, do e-commerce. Não exclui de forma alguma, pelo contrário, vem crescendo muito, pela comodidade, principalmente, né? Então, está mudando muito esses conceitos no mundo, globalmente, não é só aqui no Brasil, né? Mas o brasileiro tem uma tendência a ter, pela sua própria característica cultural, né, de gostar de ser atendido, de pegar a tangibilidade, pegar o produto, né? Você pode até escolher ou pesquisar pela internet, mas normalmente as pessoas tendem, é uma tendência a buscar na loja física, né? Coisas mais complexas, né? Envolvimento ou comprometimento financeiro maior. Olha, Luiz, eu mesmo já atendi várias pessoas que preferem comprar na física, provando, do que comprar online. Sim, é complicado comprar online, tipo calçados, né, por exemplo. Não é que é complicado, não é um hábito, vamos chamar assim, um comportamento de consumo, né, Luciano? Mas existe uma tendência, sim, mas ela não é tão crescente como outros produtos, né? A Luciana, ela percebe que o cliente, ele gosta de ser recebido, né? Atendido, olho a olho, pegar o produto, a conversar com o vendedor. É diferente dele entrar numa plataforma e ficar clicando e abre aqui, vira o produto 360 graus, danadinho, tudo. Mas não é a mesma coisa, ele quer dialogar, ele quer conversar, ele quer... Experimentar, né? Que nem roupa também, né? Se você não experimenta a roupa, é complicado, né? Homem é mais simples, né? A mulher é diferente, ela quer ver no espelho, quer ver fazer joguinhos, né? Você lembra, saiu uma capa da Veja uma vez, achei muito interessante. Era assim, um controle remoto, né? Decisão de compra dos homens, né? Masculino. Era um controle remoto com 4 botões. Aí, do lado assim, né, na mesma capa, decisão de compras das mulheres, público feminino, né? Um controle remoto que tinha mais de 50 botões. E é verdade, né? A mulher é mais detalhista, ela tem essa característica, esse comportamento. Não estou falando mulheres, estou falando de pessoas que são mais, né, só mulheres. Tem homens que são assim também. Mas e uma coisa que está mudando também, se é bom ou ruim, eu não sei, né, é exatamente essa separação tá cada vez mais encolhida em relação ao comportamento de consumo, né? Existem várias tendências, né? Essa discussão de gênero, tudo isso aí está impactando muito o mercado hoje. No passado, há uma década e pouco atrás, nós falávamos em relação aos singles, né? Que eram produtos para solteiros, né? Então, embalagem menor, que hoje acontece, né? Tem embalagem maior, menor, individual, né? Hoje não, hoje está se adaptando ao gênero. Que um microempresário, um varejista, não importa o que for, ele tem que pensar também nessa situação. Isso está mais aparente, vamos dizer assim, né? E não quer dizer que seja errado ou certo, aí cada um sabe do que faz. Mas o mercado tem que se adaptar às tendências de consumo, isso não tenha dúvida, né? Isso é um fator crítico de sucesso, um fator chave. Porque se você não se... Pode falar, Kevin. Deixa eu fazer um negócio rápido. Quem tiver que passar alguma mensagem para o Luiz aqui, pode abrir o microfone e falar, porque ele está sem acesso ao chat, tá? O Chiqueiro botou uma mensagem aí e o pessoal está colocando. Deixa eu ver aqui. Ele tem que sair da apresentação para poder ver o chat. Responder vocês. O Rafael falou, vai descarregar, estou junto com o Sami assistindo, ok. É isso que eu tenho aqui, só. Eventos é verdade, né? O cliente atualmente tem uma compra que virou uma experiência, né? Exatamente, né? Agora, isso aqui. Ok. Você pode abrir o microfone e falar. Pode falar, quem quiser perguntar. Que participa também de
de nosso aulão. Aulão. Maravilhoso. Cadê o Luiz? Quem que é? Está querendo perguntar. Gestor CRA. Ah, o Shigeru. Shigeru. Ah, eu conheço por Luiz. Para mim é Shigeru. Japonês é Shigeru. Então, olha lá. Ele, olha lá. Tá vendo? Fala, Shigeru. E aí, tudo bem? Tudo bem? Mas então, só uma contribuição aí, Luizão. Então, Legal. atualmente os clientes hoje eles estão dão muita importância para experiência, né? Para aquela vivência, não só. Então, você vai no restaurante, não é só comida, né? Desde a recepção, a comida também, a comida tem que ser boa, né? Mas é aquela vivência, aquela experiência, aquele algo a mais. É isso que eles estão esperando. Esse é o encantamento, né, o Shigeru, do Kotler, né? Encantamento. Temos que encantar o cliente. É uma realidade. Quem sabe fazer isso, né? Quem está preparado a isso, com certeza vai ter um resultado muito melhor, né, do que quem não está preparado, né? Não é verdade? Lá Oi, perto João. da Luciana, eu tive ali na drogaria Big Pharma, do lado. Agora eu vou me lembrar. É só virar a porta e já entra na calçada, né? Isso, só chega lá e me procurar, não tem problema. Luciana, Ô, João, lá tem brinde, viu? Café com bolachinha. Eu não vou falar nada. Chego na porta, Lu! Bem alto. E todo mundo vai parar, ficar olhando. Lá não tem essa mordomia, não, viu, meu filho? Tá bom. É isso aí, gente. Até o Shigeru já foi lá também. Já? Eu comprei um sapatênis. Você me falou que estava em promoção. Foi, porque eu fiz o quê? Propaganda, você se interessou e foi lá comprar. Eu gosto de sapatênis, né? Legal. Vamos lá, gente. Finalizando aqui, já estamos já no finalzinho, só uma lembrança, né, que todo mundo que fez marketing, vai fazer planejamento, mercado, vai lembrar dos 4 P's, né? Que não é do Kotler, esses 4 P's, na verdade, foram inventados por vários autores, né? Mas o que nós temos que pensar? No produto, né, no ponto de venda, o preço e promoção. Esses 4 elementos que hoje tem gente que já lançou 10 P's, até o professor que eu tive lá na ECA, USP, com marketing, como que era o nome dele? Meu Deus, ele é livre docente lá, não vou lembrar o nome e falo. Ele lançou um livro falando sobre os 8 P's, né, que isso foi expandido, né, dentro do conceito teórico, né, no mercado brasileiro, envolve outros elementos também, além desses 4. Independente disso, se é maior ou menor, o que a gente tem que perceber é que não é que são regras, mas vamos dizer que são experiências do passado que ainda se perpetuam, não vão sendo, obviamente, elas vão sendo atualizadas, né? Quando você falou qual que é o ponto de venda no marketing digital, né? É a rede, né? É a tela do teu computador, smartphone, o que for, né? O preço de promoção, a comunicação, porque a promoção envolve comunicação de marketing, né? Preço envolve análise de custos, redução de custos, né? Vantagem mais por menos, e o produto, a tecnologia, a tendência de consumo ou serviço também. Então, tudo isso vai impactar, né, o resultado da organização. Então, a teoria mercadológica ela não é antiga, ela, na verdade, ela se atualiza a cada instante. Né? Se a gente pegar os artigos que são publicados aí por mês, aí, artigos científicos, né, acadêmicos, existem N para você pesquisar, ou mesmo teses, dissertações, né, da pós-graduação, que a gente vai perceber que sempre está sendo atualizado, principalmente em relação ao comportamento do mercado, que é o consumidor, né, o cidadão, né, como um todo. E isso muda com o tempo e com certeza pós-pandemia, né, agora ou na pandemia ainda, estamos tendo mudanças drásticas de consumo. Nós estamos a compra está sendo mais consciente sobre necessidade e utilidade do que como desejo. Mas o desejo ainda existe, é óbvio. Né? O desejo é algo que você quer, mas não você vive sem. Já a necessidade você não vive sem. Ela é obrigatória. Alimento, por exemplo, água, né? E assim por diante, imóvel. Para quem trabalha com automóvel, né? E assim por diante. E tudo isso
vai impactar muito nos resultados das organizações. Né? Eu estou aberto a perguntas. Esse é o momento das perguntas. Eu quero o pessoal de artes, a Denilda, né? Só tá ela, né? Oi! Então, pergunta no momento eu não tenho, mas assim, eu gostaria de contar uma experiência. Pois é. Falando sobre cliente. Eu sou muito chata. Eu não tenho paciência de chegar numa loja e escolher nada. Aí é isso. Eu só saio de casa para comprar algo que eu esteja precisando. Então, já vou direto, já sei qual loja eu vou. Às vezes, eu posso fazer uma pesquisa de uma ou duas lojas. E se eu entrar numa loja e se alguém, como você falou na CA, né, a MAP, se alguma coisa assim, Não tiver ninguém para atender. se não tiver ninguém para me entender, para ir lá, me procurar, assim, eu volto. E, às vezes, eu chego numa loja, eu falo assim, aí vem um atendente, eu falo, eu quero essa peça. Aí elas começam a me oferecer outras. Eu falei, querida, eu quero essa peça. Eu vou lá e compro e volto e pronto. Então, eu já Entendi. saio de casa sabendo mais ou menos o que eu quero, compro, não dou trabalho. Eu vou comprar uma sandália, a primeira vez, quero essa sandália aqui. O rapaz me dá, atende, eu coloco no pé, pago e acabou. Eu não sou de calçar mais do que uma ou duas sandálias, não visto roupa, nunca fui no trocador de roupa. Agora, livros eu só compro pela internet. Certo. Adoro. A única coisa que eu compro assim pela internet é livros. Porque eu já sei, já pesquiso qual é que eu quero, vou e compro pronto. Então, não tenho paciência de estar procurando, olhando, separando. Nossa, eu fico assim, perplexa quando eu vejo que várias pessoas se trocam e vestem. Não, eu, às vezes, lembro uma vez eu comprei uma blusa de frio. Quando eu cheguei em casa que coloquei a mão, cadê? Não tinha onde sair. Aí eu fui na costureira. A costureira falou, não, aqui não, é defeito de fábrica. Cheguei em casa, encostei, pronto. Nem fui Entendi. Não tocar, foi trocar. eu sou É, assim. Eu o, trago para casa, se serviu, serviu. Se puder passar para frente, com um parente bem, senão ela fica aí. fica aguardando. Adildo, o comportamento masculino, um padrão, né? Não é padrão, mas é mais próximo da maioria, é exatamente essa objetividade. Isso eu sou assim, eu olho na vitrine, eu vejo alguma coisa, eu quero aquela, né? Se não tiver outra, não tem o teu número, por exemplo, aí você vai para uma opção. Mas isso é um comportamento, o feminino já é diferente. Né? Até existem várias teses em relação a consumo, né, no mercado de consumo, o comportamento feminino por ser mais sintonia fina, que a gente fala, são mais detalhistas, mulheres, elas percebem muitas coisas que o homem não tem essa percepção nessa decisão de compra. São decisões de compras. É até uma área legal de se estudar, quem gosta de mercado, né? Como que leva ao consumidor, o que leva o consumidor a decidir por esse ou aquele produto ou marca. São várias experiências, experimentação. Mas eu concordo também com a Luciana, que ela falou exatamente, né? Quem compra calçado gosta de experimentar. Isso é verdade, eu sou assim também. Né? Tem gente que não. Mas se não for, também existe uma corrente, né, mais esportiva, talvez a Netshoes, por exemplo, que cresceu muito pela internet, né, venda de tênis. Mas o tênis já é um pouco mais, talvez, fácil porque é um padrão, você calça 40 é 40, calça, né, diferente de calçados, de sandálias, somente o público feminino, o infantil também, a criança, né, tem o formato, né. E roupa, pior ainda, porque roupa não tem. A Inmetro já tem até a legislação em relação a padrão de corte, o que é pequeno, PP, o que é MM, MP, médio pequeno, médio grande, e assim por diante. A única roupa, assim, pelo menos na minha percepção, que eu percebi que está seguindo esse padrão é a Hering, tanto as franquias como as lojas próprias, que você tem um tamanho definido. E aquilo é padrão em metro, né? Isso fora do Brasil é muito diferente. As pessoas compram pela internet porque você tem pelo tamanho do ombro, no caso uma camisa, por exemplo, da manga, né? Você tem manga curta, médio, sempre é pequeno, médio e grande, do teu tamanho. Então você tem 4, 6 opções para o seu tamanho em relação
aí chama-se a biometria, né? A métrica do corpo, né? Do ser humano. Ô, Luiz, você falou em Netshoes. Faz umas 2 semanas que eu comprei um tênis É. e quando o tênis chegou eu não gostei. E que você trocou? Não, Tá usando? tô assim mesmo. Eu não gostei muito, não. Ela se Essa, arrependeu de ter comprado lá na loja dela. Ela foi se aventurar, tá vendo? Então, eu achei o tênis bonito, o tênis da Nike, achei bonito e tal, mas quando chegou, o tênis muito apertado, diferente da forma lá da loja também. Então, e o modelo assim em si nem parecia o mesmo. O mesmo, né? Às vezes a internet, o monitor, vamos chamar assim, a tela, né? Ela tem vários efeitos que a gente pode produzir, né? Devido à luminosidade, devido à profundidade. Aí quem estuda a imagem, né? Quem já estudou a imagem, a parte de televisão, criação de imagem, né? Você vê que você produz algo que realmente, na hora que você pega na mão, não é aquilo. Né? agora Isso, se eu tivesse visto Você mesmo não ele compraria, assim, né? eu não compraria, eu me arrependi, mas estou usando. Fazer o quê, né? tem Agora eu vou uma, usar. tem Vamos uma ver. condição que a internet propõe também, que é preço, né? É. E como que eu faço, né? Eu vou falar como que eu faço, a fórmula que eu faço para poder, de repente, comprar um produto complexo pela internet. Então, eu tomo conhecimento do produto, tenho definido o produto, vou até a loja, vejo o produto, é esse mesmo, pego todas as referências e aí a pesquisa pela internet, né? Porque a internet você não tem o custo de loja, você não tem o custo do empregado que está te atendendo, então ele tende a ser mais barato, né? Ultimamente a gente não está quase vendo diferença, mas existiu grande diferença, né? Existia, sim. Até metade do preço, às vezes, né? Principalmente em área de tecnologia, né, Adilson? Mas é uma coisa interessante, por quê? Porque a demanda aumentou, o preço aumenta. Essa é uma lei de mercado, a lei da economia. A demanda, a busca, a procura aumenta, o preço aumenta. Aumenta até para controlar, né? Esse preço de oportunidades aí, né? Acho que é uma forma de se trabalhar. E a outra questão, né, da experiência que nem a aluna falou, é a compra, por exemplo, de um livro, né? É diferente quando você vai lá numa livraria da vila, né? E você vai com a pretensão de buscar aquele livro, né? E aí você chega lá, você é muito bem atendido, tem sempre um escritor, um atendente que é super formado, o cara que é leitor voraz, que entende de determinados assuntos com propriedade e tudo mais, ele acaba te indicando algumas opções e aí você para ali, senta, pega um puff, senta e começa a fazer um comparativo breve ali para sua decisão de compra, né? Talvez nisso a experiência ganha, né? Porque é muito diferente quando você tem uma opinião, você vai com a opinião formada e você chega lá, você é confrontado com uma opinião que talvez você não tinha parado para pensar, com uma visão diferente, né? Te abre uma oportunidade de conhecer outras coisas, né? Então, essa condição da experiência do usuário, né? Vamos dizer assim, é muito, muito feliz. Inclusive, o comentário feito pelo professor Shigeru, né? Então, tudo isso passa a contribuir para uma fidelização, né? Exatamente. Uma próxima compra, né? Uma coisa interessante que ou para uma indicação, uma questão de falar bem sobre, né? Uma coisa que deu certo no passado, não sei como está hoje, devido à pandemia também, livraria, cafeteria. Um espaço para a pessoa folhear algum livro, né? E tomar um café, uma lanchonete dentro da livraria, né? A Saraiva tentou implementar isso, mas ela optou por multiprodutos. Tanto é que ela teve problemas aí, devido à pandemia também, muitas lojas fecharam, né? Não sei como está a situação, estava para falir. Não é falência, eles estavam vendendo, né? O ativo, né? O estoque também, passando para livrarias digitais. Hoje você compra na internet livro usado. Hoje eu mesmo estava pesquisando um livro que a gente editou, eu participei de um capítulo lá na ECA, Mitsuru Yanase, que é o professor lá. Foi um professor que é fantástico. Eu ia citar o exemplo dele, ele lançou um livro sobre 8 P's.
Aí eu falei, brincava, falava, quando tiver 20 pesos, aí vai ser complicado dar aula. Falar 10 horas sobre isso. Não, mas não é. Aí eu estava procurando, eu vi lá o livro, né, que chama-se Comunicação e Marketing, né, casos e aplicações. É um livro pequeno, 142 páginas, uma editora pequenininha, que nem existe mais, a editora faliu também. Eu até procurei, porque eu tinha direitos autorais lá, que era 3% por livro. Quer dizer, vender 1 milhão de livros para ganhar um dinheiro. Mas tinha porcentagem, né? Tinha, Tinha direito né? autoral, Eu né? fui uma vez só buscar um Agora, cheque lá, mas nunca mais. agora experiências também que são validadas é a condição do livro digital para o livro físico. O e-book, nossa. Então, assim, há quem disse, né, que os livros físicos fossem acabar, né? E levantou uma grande questão em torno disso, né? Como seria e etc. E a gente vive os dois mundos, né? A gente está num mundo híbrido. Tem aqueles que preferem o livro digital, né? Que eu acho muito mais fácil de organizar, né? Você não requer espaço dentro da sua casa para ter uma biblioteca. E tem aqueles que gostam de estar folheando esse livro, né? Quando ele aprecia, inclusive marcando a página e etc. A mesma condição se dá com outras coisas. Por exemplo, né, houve um grande boom aí quando um negócio chamado táxi começa a ser ameaçado por motoristas de aplicativo, né? E se percebe que existe o mesmo mundo para ambos, né? No final das contas, a gente tinha um táxi que não tinha inovações, né? Não tinha um agrado mais cuidadoso com o seu cliente, né? Só tinha preço, né? Porque Tinha muito ele não preço. tinha concorrência, né? E também não tinha concorrência. Quando abre essa concorrência, a gente tem melhor qualidade, a gente tem melhor preço. Hoje todo mundo pode andar de táxi, né? No final das contas, não era para um público mais restrito, né? Então, naturalmente, com esse movimento acontecendo, se aumenta a demanda, né? Quando eles pensavam que ia diminuir essa demanda, né? Então, houve um processo completamente inverso e hoje vivem, não diria em união, mas vivem mais confortáveis, né? Uns com os outros. Não temos mais aqueles problemas. Viraram Uber, viu? Tá Pode também pode. Eu já peguei alguns, né? Táxi, você chama Uber, vem o carro lá, a placa e tal. Você vê um táxi, né? Acontece. O cara tá pegando a oportunidade, né? Quer dizer, ele não deixa de ganhar, né? Porque ficou uma mística, né, de que o táxi é caro, né? Na verdade, não é. Depende do percurso, né? Então, agora ficou barato, né, Luiz? Agora dá para equiparar com outro serviço, porque era mais antes táxi era luxo, né? Era luxo. Artigo de luxo. Agora, a inovação e a concorrência traz justamente o bom preço, traz qualidade, né? É igual a questão de privatização, né? Então, se não fosse privatização, ninguém de nós certamente teríamos aí o que temos, né? De telefonia, um carro bom, né? E agora de energia também, né? E vários outros fatores. O pessoal fala de energia, né? Que o governo, depois que privatizou, aumentou o preço. Não. Nós estamos pagando uma conta de 2015. Não sei se vocês sabem disso. Já leram sobre isso? Não. Não. As operadoras de transmissão e de produção de energia tiveram um prejuízo de bilhões de reais de 2012 a 2015. E essa conta lá na frente, que agora está sendo paga. Por isso que o preço aumentou. Foi naquela época que houve o tabelamento, né? E a política do governo era simplesmente não deixar aumentar. Por exemplo, tinha o contrato e eles tinham que reajustar de acordo com o contrato. Não, vamos deixar mais barata a energia. E foi acumulando aquele passivo, né? O passivo, isso aí. Está sendo desencadeado agora. E outros fatores, né? Uma coisa que me chamou a atenção também, Adilson, você estava falando de e-book, né? A Kindle, sabe o Kindle, a plataforma? Então, aqui no Brasil não decolou. Nos Estados Unidos ela tem um boom, teve um boom. No Brasil não decolou por falta de divulgação. Parcerias, porque, por exemplo, eu comprei um tablet veio dos Estados Unidos,
ele veio já anexado o Kindle. Você pagou lá um valor X em dólar para o Kindle, né? E uma biblioteca é uma tecnologia, uma plataforma, um aplicativo fantástico para você ler e-book. Só que no Brasil não pegou, cara. Poucas pessoas. Faz uma pesquisa em sala de aula, pessoal daqui, quem conhece Kindle? Ah, Kindle é aquele chocolatinho. Não, é plataforma de leitura digital para e-book, específica para e-book, né? Então, você vê, faltou marketing. O problema da conexão também. Conexão, tudo isso. Travava muito. Eu lembro, eu travava muito, você não conseguia desvoltura. Página. De lado. Professor João está trazendo um cenário que realmente hoje a gente está muito melhor, né, de infraestrutura de internet, né? Então era um serviço que era um pouco complicado por conta disso, mas, né, nos grandes centros esse é um tipo de tecnologia que devia ter pegado, porque o recurso era muito bom mesmo, né? Então tinha todo um tratamento até com cuidado com os olhos, né, de luminosidade, etc, né? Enfim, realmente é uma pena não ter pego, né? Não ter entrado Adilson, mesmo nos grandes centros, tinham buracos, tinham locais que não pegavam, sabe? Tinham gaps. Não era qualquer local que você ia. 2G, 3G, ixi. Nem 1G, meio G. Olha, a gente vive hoje no mundo dos sonhos, né, gente? A gente navegou na internet com fax modem, US Robotics 56K ou 33.600. Quer dizer, hoje qualquer internet que a gente tem do celular, a gente consegue trabalhar bem, né, gente? Você falou uma coisa muito interessante. Antigamente, quando a gente fazia um treinamento de venda, o vendedor ficava em cima do cliente, né? Acompanhando, vendo, fazendo, sufocava o cliente. E ela agora falou um negócio interessante. De um tempo para cá, a proximidade, você fica longe, só vai no cliente quando ele te chama. Presta atenção, Não ser incômodo, né? Não incomodar. Esse contexto mudou um pouquinho, né? Mudou. Até, sabe que eu vivendo? Eu lembro do vendedor do baú de carneiro, do baú da felicidade, no centro, lá no centrão, na velha CAP, lá que era o mapping, lá que era o meu setor. Os caras abordavam na rua. Não, compra o carnê, compra não sei o quê. Hoje, se fizer isso, ele leva uma porrada, porque desculpa a expressão, ninguém mais aguenta, né? Então, mudou muito. Hoje é digital. Hoje você compra lá no digital. Até as vendas online tem um chatzinho, né? Você acessa o chat, você entra no chat, fica um tempão, esperando. Não, hoje não. Você automaticamente já vai direto. Tira dúvida, vê. Hoje é home office, né? Esse trabalho, né? Nossa, maravilha. Várias lojas virtuais, a Shopee é uma delas, né? Que é uma plataforma aí, tá recente no país, contratou vários universitários aí, pessoas formadas, para trabalhar em casa, para atender exatamente isso, analisar processos, né? Ganha um notebook, faz o treinamento da empresa, depois vai para casa, leva o notebook, assim por diante, para trabalhar numa rede, né? De atendimento, que isso é tudo hoje, né? Se você não tem um atendimento... Até o robô, até o atendimento robótico está mais inteligente, né? Você conversa com quase... Inteligência artificial. Está conversando. É impressionante. Isso aí, gente. Acho que perguntas, mas estou aberto aqui a discussão. Ninguém? Então, acho que é isso, né, gente? Adilson. Faça as honras, Adilson. Muito obrigado pelo conteúdo, né? Riquíssimo em informações atuais, né? De cenário econômico, de mercado aí. Acho que isso traz uma luz bastante importante para os próximos meses aí, para a gente ficar mais tranquilo, né? Vai ter uma grande movimentação econômica em razão do final do ano, né? Tem ainda a data do Dia das Crianças mais recente, quer dizer, isso tudo acaba alavancando bastante a nossa economia, principalmente local aqui, né? Sim. E nossa economia local movimenta boa parte do Brasil, né? Graças a Deus.
E dar uma luz aí para os próximos meses aí para uma recuperação um pouco mais acelerada, em razão até dos acontecimentos da saúde, né? Mais vacinas e quanto mais pessoas vacinadas, maior é a reação da nossa economia. Inclusive medicamentos, né? A Merck Sharp Dohme, que é uma pesquisadora americana, ela vai pedir autorização emergencial no FDA, Estados Unidos, aqui no Brasil, na Anvisa, medicamento que reduz 50%, medicamento, não é vacina, reduz 50% a taxa de transmissibilidade, é uma coisa alta para uma patologia como essa. Então, nós temos muitas coisas para acontecer, né? O que não pode é perder a esperança. Né? No sábado que passou, fui até o Teatro Renault. Eu vi no teu status lá. Fui levar o filhão para ver. Você tem um filho só, né, Adilson? Só tem um. Então eu fiquei bastante feliz, na verdade, por estar frequentando um lugar que é mais público, né? Que por conta disso, né? Eu levei o passaporte da alegria, cara. Eu levei meu cartão de vacina com o da minha esposa e nós conseguimos acessar. Quer dizer, no fundo, tudo isso tem que passar e a economia tem que reagir para que a gente possa comprar com preço mais baixo e etc. Né? Daqui a 15 dias nós vamos tirar a máscara já, né? Nós vamos ser liberados. Eu acho meio... Saiu essa... Olha, eu acho que eu vou continuar usando, viu, durante um bom tempo, entendeu? Mas será que não é meio precipitado ainda? Eu acho cancelar o também. uso de máscara? Eu acho também. Abertos, você estando ao ar livre, por exemplo. É uma coisa, né? Na tua casa ou no restaurante. Eu vou continuar usando. Já não acho. Eu também, eu acho que já internalizou o esquema já e eu acho que é prudente, sabe? Aliás, vídeo Japão, né? Utilizava um bom tempo, né? Por estar com gripe, é cultural lá. É cultural, né? Então, assim, a gente até achava estranho, né? Mas hoje eu me coloco naquela condição, sabe? Eu acho que vai ficar, para mim, vai ficar normal, sabe? E no ambiente que você tem muita gente, complica, né? Porque pode ter outras doenças, né? Não é só isso. E no geral ocorre sempre em datas mais específicas, datas de férias, né? Ou é junho, julho, ou é dezembro, janeiro. Janeiro, é verdade. Dezembro, janeiro e carnaval, né? E carnaval também, né? A verdade é que esse vírus nos chega bem no carnaval, né? A piadinha de hoje é: eu quero ver o prefeito do Rio de Janeiro pedir passaporte vacinal para quem frequentar os blocos de rua. Olha, é a mesma coisa dos estádios de futebol, né? A gente gosta e etc, mas eu também vejo que talvez não seja a hora, né? Porque a gente sabe que desorganiza, né? Não tem jeito, né? O pessoal não respeita. Então, tem ações que são muito precipitadas, que nem a Luciana acaba falando, né? Porque não tem condição, gente. A gente tem que ser prudente. E enquanto não tiver a maioria realmente protegido, vacinado, até quem está vacinado está morrendo, se você for parar para pensar, né? Aí vai falar, a vacina não, de repente não vale, mas tem que continuar com os cuidados. Né? O que me chama a atenção, Wilson, também a taxa de mortalidade desse vírus é baixa também. Na verdade, é que ele tem uma grande propagação. Eu não estou falando que é baixa, porque morreram 600 mil brasileiros em cima de 25 milhões de contaminados. Percentualmente, estatisticamente falando, é aproximadamente o da gripe, só que leva a uma periculosidade maior devido ao comprometimento do organismo. Então esse o problema é o paralelo a ele, né? Os problemas que você tem paralelo a essa infecção, né? Pós-infecção, pós-restauração, exatamente. É complicado. Né? Enfim, esse foi, eu acho que, o grande impacto, né? Porque nem todo mundo é 100% saudável, né? Então, o que complica. Nossa DNA já vem com chave com defeito. Desculpa a pergunta. Algum de vocês pegou o Covid? Eu não. Graças a Deus, não. Não, acho que não.
Pois vocês agradeçam a Deus mesmo, viu? Porque misericórdia. Então, gente, só encerrar aqui, porque agora eu preciso fazer minha janta. Opa! Tudo bem, não, eu já ia encerrar, inclusive. Queria agradecer, queria Quero agradecer a cada um de vocês, viu, por terem Então, vindo. não, eu vou só comentar assim sobre o dia de ontem. Nossa, para mim foi o dia da paz. Adenildo, é uma arte, é uma arte. Arte. Então, para mim foi o dia da paz ontem. Eu ver as professoras sentando, conversando uma com a outra, porque a vida é WhatsApp, é Facebook, assim. E eu, assim, a hora de folga minha na escola, eu tô lendo. Aí ontem, de repente, as professoras pegaram e falaram assim: por que você tanto lê? Eu digo, eu não gosto de tecnologia, sinceramente. Aí eu falando aí que os livros, né, o e-book através da internet, eu nunca li um livro no celular, no notebook. Eu gosto de manejar ali, de olhar, né? Perfeito. E aí, ontem, né, com essa falta de internet, e infelizmente a minha sala da tarde fechou, porque duas professoras pegou Covid, duas crianças. E hoje eu fui resolver um problema. Quando eu cheguei agora à tarde na escola, tinha fechado mais outra sala. Nossa. Então, estou numa escola pequena, né? Na realidade, creche, né? Que eu estou trabalhando. E dentro dessa semana, 5 professoras, 2 do apoio, 4 crianças estão com Covid. Nossa. E era porque estava revezando. A partir de hoje era para ser, né, integral. E com essa notícia aí, a vigilância sanitária veio e fechou 2 salas. Mas tem mais suspeito, tanto criança como professor. Então, para mim, quando vocês falam futebol assim, então, é triste a minha realidade aqui onde eu estou vivendo. Eu peguei Covid, fiquei com sequelas, né? Mas tudo bem. Já as professoras que tá com Covid recente essa semana estão vacinadas até da segunda dose. Mas é assim, gente, a gente tem que, né, entregar tudo na mão de Deus. Quem não pegou essa doença infeliz, agradeça a Deus mesmo, porque não é fácil. Não é fácil. Perdi parente muito próximo, perdi mais de 30 professoras na minha rede de amizade, crianças também, pais de crianças. Então, a minha situação aqui é muito triste. Mas assim, bola para frente, vamos estudar, vamos comprar livros, né? Vamos dar as mãos, vamos entregar tudo na mão de Deus. Eu vou fazer uma pergunta. Vai ter outro encontro com algum de vocês, evento, professor, aí ou não? Acho que tem, né? Dia 25, né, Adê? Só tem, acho que o João também, né, João? Tem o do João, tem o do professor Tem do Lucas. Assim, eu Lucas. sei que tem vários, né? Mas eu tô perguntando de vocês aí. Tem, né, João? Quem mais que tá aí hoje? O O professor. Luiz. Dia 25 eu tenho o meu também, é um outro tema, né? Beleza. Deixa eu ver, tem a data aqui, a minha aqui. Espera um instantinho. Agora misturei tudo aqui. Vou para ver rápido. Viu? Lá. Não sei onde é que está. Dia. Ixi, não anotei. Mas não tá na tabela aí? Está na tabela. Lá na programação, sim. 29. Luiz, para de gravar. É o 27, né? Não sou eu que estou gravando, Luciana, é o E Adilson. 27 com o João, né? Ah, é, a Dils, para de gravar. Tá bom, vou parar aqui, só um minutinho. Então, ó, queria Quem agradecer mais? a cada um de Luiz vocês novamente? Luiz por novamente vai terem ter? vindo. Dia 25, meu, de outubro. É a última desse ano. Obrigada, viu? Nada. Vou parar de gravar agora, pessoal. Obrigado, viu?